Bem, vamos a mais uma atividade utilizando o ciclo trigonométrico. Então essa atividade ela consiste com a tabela dos arcos notáveis. Quem que são os arcos notáveis? São os arcos de 30 graus, 45 graus e de 60 graus. O seno e o cosseno desses arcos já foram definidos em aulas anteriores, em aulas presenciais, no triângulo retângulo, inclusive no primeiro colegial. Bem, então por essa tabela, nós sabemos que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, que eu poderia escrever ele da forma decimal como sendo 0,5. Então, o seno de 30 é 1 meio, o cosseno de 60 é 1 meio, então, na forma decimal, 5 décimos. O seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso em decimal daria aproximadamente 0,7. E o cosseno de 45 também, então aproximadamente 0,7. A raiz quadrada de 3 sobre 2, aproximadamente 0,87. Então, se eu pegar a raiz quadrada de 3 e dividir por 2, 0,87, que eu vou aproximar aqui, aproximadamente 0,9. Então, o cosseno de 30 também é aproximadamente 0,9. Bom, então, com o auxílio dessa tabela, vamos procurar encontrar o seno e o cosseno de 0, de 30, de 45, de 60, de 90, de 120, de 135, de 150 e de 180. Bom, o seno de 30 graus, bom, nós já falamos sobre a origem dos arcos, né? A origem dos arcos é sempre nesse ponto, né? Intersecção do ciclo trigonométrico com o eixo X. Aqui o eixo X nós vamos chamar de eixo dos cossenos. E o eixo Y nós vamos chamar de eixo dos seno. Então o seno de um ângulo, de um arco, ele vai ser representado no eixo Y e o cosseno representado no eixo X. Bom, então quando nós pegarmos 30 graus, né? 30 graus no valor da tabela, então o seno de 30 graus equivale a meio, ou 0,5. Note que se eu projetar esse ponto aqui, ó, no eixo Y, ele deu essa medida aqui, ó, metade do raio do ciclo trigonométrico, que é uma unidade. Então eu posso falar que o seno de 30 vale 1 meio, ou 0,5. Bem, e o seno de 45? O seno de 45, ó, 45 graus, é esse arco aqui, né? Aqui até aqui, então, o arco de 45 graus. Então, o seno dele, 0,7. Essa distância aqui, ó, do 0 até aqui, 0,7. Que é o raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 vale a raiz de 2 sobre 2, ou aproximadamente 0,7. O seno de 60 graus, então esse arco aqui. O seno dele é a projeção desse ponto aqui no eixo Y, que vale aproximadamente 0,9. Né? E nós podemos representar aqui como sendo, então, o quê? Raiz de 3 sobre 2. Bem, e o seno de 90 graus? Olha só, 90 graus, ele pertence ao eixo Y, né? Ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Se ele pertence ao eixo Y, a medida, então,
dele equivale ao raio do ciclo trigonométrico, que vale quanto? 1 unidade. Então, o seno de 90 é igual a 1. E o seno de 120? O seno de 120, note que o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus. Olha só, quem que é o correspondente a ele no primeiro quadrante? No primeiro quadrante é quem? 60 graus. Se nós fizermos 180 menos alfa, que é os 60 graus, nós encontraremos 120. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. E o seno de 60 é 0,9 aproximadamente, que é o próprio raiz de 3 sobre 2, né? Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. E o seno de 135 graus? Olha só, 135 graus está nesta posição. Quem que é o correspondente a ele no primeiro quadrante? Acompanha a linha aqui, ó. O correspondente a ele é o arco de 45 graus. O arco de 45 graus, quanto que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 135 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. O seno de 150. Quem que é o seno de 150? Quem que é o correspondente dele no primeiro quadrante? No primeiro quadrante é quem? É o arco de 30 graus. Nós poderíamos encontrar o quê? 150 menos 180 menos 30, que dá o 150. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é 1/2. Bom, aqui ainda nós temos que encontrar o seno de 0 e o seno de 180. Aqui é 0 grau, então a origem do sistema. Então, esse ponto aqui pertence ao eixo X. E o 180 também pertence ao eixo X, né? Então, quanto é que vale o seno? Se o ponto pertence ao eixo X, é porque a ordenada dele, ou seja, o Y dele, vale 0. Então, o seno de 0 é 0. E o seno de 180 também é 0. Bom, vamos agora falar sobre o cosseno, né? Então, sobre o cosseno de um arco. Bem, o cosseno, então, vai ser a representação desse arco, a projeção desse ponto, desse arco, sobre o eixo X. Então, eu tenho aqui o arco de 30 graus. Então, a projeção desse arco de 30 graus sobre o eixo X, aqui esse ponto. Então, essa distância aqui, ó, é o valor do cosseno. Então, quanto que vale o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 45? O cosseno de 45 é a projeção desse ponto aqui sobre o eixo X, que dá aproximadamente quanto? 0,7, que é o raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60? O cosseno de 60 é a projeção desse ponto aqui sobre o eixo X, que dá quanto? 0,5, ou seja, 1/2. Bem, e o cosseno de 90? O cosseno de 90, ó, 90 graus está nesse ponto aqui. A projeção dele vai ser aonde? Sobre o 0, né? Então, o cosseno de 90 vale 0. E o cosseno de 120? O cosseno de 120, olha, nós já vimos que o 120, quem que é o correspondente a ele no primeiro quadrante? O 120 está no segundo quadrante.
O correspondente a ele no primeiro quadrante é o arco de 60 graus. Então, o cosseno de 120 em módulo é igual ao cosseno de 60. Quanto que vale o cosseno de 60? Vale 0,5, né? Só que esse ponto aqui, ó, a hora que a gente projeta ele, a projeção desse ponto sobre o eixo x, ele vai dar o quê? Menos 0,5. Então, o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Então, o cosseno de 120 é igual a menos 1/2. Então, menos 1/2. E o de 135 graus? De 135 graus, o correspondente a ele no primeiro quadrante é quem? É o arco de 45. Então, a projeção desse ponto aqui, ó, dá menos 0,7, que nós vimos que é quem? Raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno do segundo quadrante de 135, então é menos raiz de 2 sobre 2. E a mesma coisa com o cosseno de 150. O cosseno de 150, o correspondente de 150 no primeiro quadrante é 30 graus. Então, a projeção desse ponto aqui, ó, dá menos 0,9, que é menos raiz de 3 sobre 2. Bem, e o cosseno de 0 graus? 0 graus é aqui na origem dos arcos, né? Onde começam os arcos. Então, quanto equivale o cosseno? O cosseno equivale ao raio do ciclo trigonométrico, que vale 1. Então, o cosseno de 0 é 1. E o cosseno de 180? O cosseno de 180 graus está nesse ponto aqui. Então, quanto equivale o cosseno de 180? Menos 1.